Boa noite. Podemos sentar? É uma alegria muito grande estar aqui novamente com vocês. Eu acredito que a maioria me conhece. Se tiver alguém que não me conhece, meu nome é Emanuel, eu sou aqui da Missão Guadalupe também. E hoje quero partilhar com vocês um pouquinho da Palavra de Deus. A Natália já fez uma introdução muito bacana, já preparou o terreno para nós. Eu não sei se vocês viram qual era o tema dessa noite, mas o tema é: abra a porta para a salvação. Quem quiser ir pegando o trecho, um dos trechos que a gente vai usar está lá no último livro da Bíblia, no Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse, capítulo 3. Aí depois eu falo o versículo. Normalmente, quando a gente vem em grupo de oração, é porque a gente saiu de um acampamento, gostou demais e agora quer dar continuidade nessa vida de oração, em aprender um pouco mais de Deus, em viver um pouco mais das coisas de Deus, ou porque a gente vem ao grupo de oração buscar alguma resposta. Eu não sei, neste momento, como é que está a sua vida. Se está tudo certo, ou se você está atravessando algum problema. Se você veio só para louvar e agradecer a Deus, ou se tem algum problema muito grande, ou talvez nem tão grande, mas que você tem rezado muito a Deus por esse problema. Com esse tema de hoje, abra a porta para a salvação, a gente quer ajudar a cada um de nós entendermos que, independente de como nós estamos, se está tudo bem na nossa vida, ou se a gente está atravessando alguma situação difícil, a gente tem que cuidar da nossa salvação. A gente tem que lembrar que é muito importante buscar essa salvação, pelo menos para quem é cristão e acredita no céu, e acredita na vida eterna, acredita que aqui estamos apenas de passagem, mas que o bom mesmo é no céu. Aqui a gente vai enfrentar muitas tribulações, mas no céu não. E Deus quer nos levar para o céu, Deus quer a nossa salvação, e Ele luta muito por isso. Só que a maioria das vezes nós não entendemos, ou nós não percebemos, não nos damos conta, e a vida vai passando, e a vida vai passando. E pior, a maioria de nós tem certeza absoluta que a gente vai para o céu. Porque às vezes a gente faz um pouquinho de coisa certa, já está bom. Não porque não esteja, não porque talvez a gente não vai para o céu, é porque às vezes a gente veio de uma situação tão errada que agora qualquer pouquinho de coisa certa a gente já acha que está ótimo, né? E às vezes a gente não dá conta que a gente precisa continuar nessa caminhada de salvação, nessa busca, nessa melhora cotidiana da nossa vida perante Ele, perante o reino. Quem quiser, quem já achou aí? Livro do Apocalipse, capítulo 3. Eu vou ler agora o versículo 20, onde Jesus vai nos dizer o seguinte: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me abrir a porta, entrarei em sua casa e cearemos, eu com ele
e Ele comigo. Esse pequeno versículo, um único versículo, que até é muito simples. Deus aqui quer nos dizer que Ele tenta de todas as formas entrar na nossa vida, entrar no nosso coração. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, eu entrarei e cearemos juntos. Eu com ele e ele comigo. Percebe esse final? Se ele já falou que ele vai entrar e cearemos juntos, por que ele precisa colocar mais um detalhe? Eu com ele e ele comigo. Mas já não estava claro? Sabe, Jesus quer, nessa metodologia divina, que é muito distante das nossas realidades, às vezes fica um pouco difícil da gente entender. Eu com ele e ele comigo. Ele vai fazer a parte dele, mas eu preciso fazer a minha. A salvação vai vir desde que eu aceite, mas também que eu faça a minha parte. Então, como a Natália estava falando, de pessoas que talvez tenham um pecadinho de estimação, ou tem algum outro pecado, e de repente está lutando, ou não estava lutando, mas decidiu lutar. Esse é apenas o início. Nós lutarmos contra os nossos pecados, nós deixarmos os nossos pecados, é o início da salvação, mas ainda não é a salvação. Vou dar um exemplo. Quando a gente conhece a Jesus, uma das maiores cobranças é essa: me converter. Eu preciso me converter, aceitar Jesus, mas me converter. O que é converter? Parar de levar aquela vida errada, parar de fazer coisas erradas, cometer pecado e agora viver de acordo com os mandamentos. Seguir o que a igreja pede, seguir o que Jesus nos ensinou. Então, o início é parar de pecar. E muitos de nós aqui já passou por essa parte. Deixou o pecado. Nós nunca vamos ficar sem pecado nenhum. A gente não vai parar de pecar, mas assim, são pecados menores, são pecados simples, que talvez nem vão levar a gente para o inferno. Aqueles pecados maiores, muitos de nós já deixamos. Nós realmente nos convertemos. Eu sou uma dessas pessoas que se converteu em um acampamento e tenho lutado. Mas os meus maiores pecados de antes da minha conversão, eu já deixei todos. Então talvez você, assim como eu, você já deixou, você começa a olhar assim e fala: nossa, mas de novo essa história de pecado? Praticamente eu não tenho pecados, eu só tenho esses pequenininhos. Eu não tenho mais nenhum pecado que me leva para o inferno. Maravilha, está tudo certo. A primeira fase você venceu. Qual é a segunda fase? Agora Deus vai nos experimentando para saber se nós estamos aptos ao reino. Deixei o pecado, primeira parte, mas e agora? Agora muitos de nós vão atravessar provações. Quem aqui, depois de um acampamento, depois que se converteu, depois que parou com a vida errada, que não comete mais pecados, parece que a vida piorou? Aí que veio mais problema, aí que veio dificuldade. É dificuldade de um lado, é dificuldade financeira, é dificuldade... Você não sabe de onde vem tanta pancada. Mas eu estou na igreja, mas eu estou fazendo tudo que Jesus me pede. Da onde vem essas provações? Da onde vem tudo isso? É para ir nos formando, nos capacitando, nos fortalecendo. Entende? São como provinhas. Na época dos videogames, que eu já não sei mais como funciona, mas você ia jogando, passava de uma fase, a outra fase era mais difícil. Aí você ia jogando, conseguia passar por aquela fase, vinha uma mais difícil. E assim sucessivamente. Poucas pessoas conseguiam chegar no último estágio e, venceu. Alguns
ia passando de fase, mas chegava em alguma e travava, não ia mais. Às vezes, nós estamos passando por coisas semelhantes. Nós já deixamos o nosso pecado, pelo menos os maiores, e não percebemos que eu estou nessa fase de passar por provações para entrar no céu, que é uma purificação da nossa alma. Deus está nos purificando, nos deixando mais simples, mais humilde. Você quer ver uma coisa que eu ouvi outro dia, bem bacana? Só para a gente ajudar a pensar. Disseram que encontraram um pedaço do madeiro da cruz de Cristo. Foi encontrado. Está lá num lugar, lá não sei. Aí a pessoa fez uma analogia. Poxa vida, um achado desse, né? E se você conseguisse um pedacinho dessa cruz de Cristo? Você conseguisse. Verdadeira, tá? Não falso. Você conseguisse. O que você ia fazer com esse pedacinho da cruz de Cristo? O que você faria com ela? Ia vender? Ia guardar? Ia jogar fora? Ia colocar num lugar de destaque na sua casa? Um pedacinho. Se você conseguisse, de verdade, um pedacinho da cruz dele, o que você faria? Guarda muito bem guardado? Cuida? Ou você jogaria fora? Quem jogaria fora, ergue a mão. Quem guardaria? Ergue a mão. É essa parte que a gente vai começando a entender que a metodologia de Deus é diferente da do mundo. Mas então, se eu guardaria a cruz de Cristo, por que então a cruz que Ele dá para mim carregar, eu não quero carregar? Por que eu não aceito a cruz? Eu quero jogar fora. Ué, mas a cruz dele, um pedacinho você quer guardar, a tua você não quer? Foi Ele que te deu. Cada cruz que chega para a gente carregar é um pedacinho da dele. Não teve ressurreição sem ter morte na cruz. Ele precisou carregar a cruz. E Ele carregou a cruz por nós, para nossa salvação. E aí dá só um pedacinho para nós, a gente não quer. Porque a nossa, a que eu carrego, a que você carrega, não é nem um pedacinho da dele. Mas a gente não quer carregar. O nosso humano, a gente tem dificuldade em aceitar a cruz. É natural. A gente tem uma dificuldade em carregar a cruz, em aceitar os problemas que chegam para nós, que são provações. Às vezes, quando eu me converto, deixo o pecado, eu estou fortalecido, eu estou indo na missa, eu estou indo no grupo de oração, eu estou aprendendo e eu começo a fazer tudo certo e vem uma aprovação, mas está tudo bem, eu consigo vencer ela, vem outra, está tudo bem, eu consigo vencer e tal, só que chega uma que essa não. Não, essa não. Isso eu não aceito. Isso é demais para mim. Isso eu não quero. E aí eu jogo a cruz fora. Quem já viu aquele desenho que tem na internet aí, de várias pessoas carregando uma cruz nas costas, assim. Um monte de gente carregando a cruz nas costas. E aí tem um lá que fala, está muito pesado, eu vou cortar um pedacinho. Aí ele corta um pedacinho, fica mais leve, ele vai indo. Tem uns que aguenta, a cruz aguenta, vai levando, vai levando. Aí o cara, daí a pouco, nossa, ainda está pesado, vou cortar mais um pedacinho para ficar leve. Aí ele corta e vai indo. Daí a pouco ele, ainda está pesado, eu vou cortar mais um pedacinho. Só que aí chega lá na frente, teve a galera que não cortou e teve os espertinhos que cortou, né? Achou pesado demais. Chegou lá na frente um abismo para atravessar. E o abismo era exatamente o tamanho da cruz. Quem levou a cruz inteira, colocou a cruz por cima do abismo, pisou nela e atravessou. E o cara que cortou?
a entrada no céu. Para entrar no céu, ele dependia daquela cruz. Será que eu e você ainda não entendemos que a porta da salvação passa pela cruz? Que eu preciso aceitar algumas situações de cruz que me é colocada? Quantas pessoas às vezes, talvez está casada, mas está muito difícil, um relacionamento complicado, talvez sofreu uma traição, talvez aconteceu um problema, e aí a pessoa fala, não dá mais, não quero mais, não aguento mais, e joga fora a cruz. Quantas situações que a gente não quer suportar. Lá no livro do Eclesiástico, tem um trecho que eu gosto muito, deixa eu pegar para vocês. Se vocês não quiserem pegar, só lembra Eclesiástico, capítulo 2, de 1 a 6. Olha o que nos fala o livro do Eclesiástico. Presta atenção, depois vocês pegam, só para vocês poderem prestar atenção. Olha o que fala o livro do Eclesiástico. Meu filho, se entrares para o serviço de Deus, permanece firme na justiça e no temor, e prepara a tua alma para a provação. Olha o versículo 2. Humilha o teu coração e espera com paciência. Olha, aqui no 1 ele já está falando que eu tenho que preparar minha alma para a provação, que se eu entrar no caminho de Deus, que se eu aceitar Deus, eu vou passar por muitas provações. É o caminho do céu. Ele está falando para eu humilhar meu coração. Esse humilhar meu coração não é para mim ser humilhado. Talvez isso aconteça, e se for, está tudo bem. Porque eu até posso ser humilhado perante os homens, eu não posso ser humilhado perante Deus. Não é entre nós e as pessoas que importa, é entre nós e Deus. Mas vamos lá. Não te perturbes no tempo da infelicidade. Eu vou atravessar um tempo da infelicidade, eu vou atravessar períodos muito difíceis. Não te perturbe, faz parte. Se eu quero ser de Deus, se eu quero seguir o caminho de Deus, se eu quero buscar a salvação, faz parte. Sofre as demoras de Deus, dedica-te a Deus e espera com paciência, a fim de que no derradeiro momento sua vida se enriqueça. Às vezes Deus está demorando, né? A gente está sofrendo, passando por uma tribulação, passando por uma provação, e está rezando, e está fazendo tudo certo, e está vindo à missa. Só que Deus está demorando para melhorar essa situação, para inverter essa situação. Espera com paciência se ela estiver demorando. No versículo 4, aceita tudo o que te acontecer. Vai acontecer as coisas, vão chegar situações que é inadmissível, mas é só uma pegadinha, é só um problema para ver se você aguenta. Não é para apelar, não é para jogar a toalha, não é para mudar o itinerário, não é para sair da rota. Na dor, permanece firme. Na humilhação, tenha paciência, pois é pelo fogo que se experimenta o ouro e a prata, e aos homens agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Está vendo como está falando aqui? Que é no fogo que se experimenta o ouro e a prata.
o que ele está querendo dizer assim, quando você pega o ouro e a prata bruta no garimpo, lá seja onde for, ela está com muitas impurezas. Essa purificação se dá no fogo. Põe o ouro no fogo, num grau muito alto, as impurezas vão sair, vai ficar o ouro puro. E aos homens e mulheres agradáveis a Deus, pelo cadinho da humilhação. Esse cadinho é o formato da humilhação, o local da humilhação, um jeito que às vezes a gente vai passar por humilhação, mas eu preciso passar. O ouro, para se purificar, teve que passar pelo fogo, prova de fogo. Eu vou ter que passar por provas de fogo para me purificar. Se eu parar aí, eu não vou chegar aonde Deus quer que eu chegue. Por mais que eu já cresci muito na fé, por mais que eu já entendi bastante, por mais que eu até acredito que, nossa, para mim já está bom, Deus quer sempre mais para mim. Mas no bom sentido, quer me dar o que tem de melhor. O último, 6, versículo 6. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Oriente bem o teu caminho e espera nele, e conserva o temor a Ele até a velhice. Põe tua confiança em Deus e Ele te salvará. Se a gente entender que tudo o que está acontecendo com a gente, quando eu sou fiel a Deus, quando eu estou buscando fazer tudo certo, eu preciso acreditar que tudo o que está acontecendo na minha vida foi permissão de Deus. Deus permitiu que aquilo acontecesse para o meu bem. Vocês se lembram da história de Jó? Jó era um homem muito rico, filhos maravilhosos, vida maravilhosa, tal. E aí o diabo foi lá, encheu o saco de Deus e falou: aquele teu filho lá só é assim porque você agrada muito ele. Deus falou: não, ele é assim porque ele é íntegro, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa temente a mim. Não é não, eu quero ver se você colocar ele nas provações. Põe ele nas provações para você ver se ele vai ficar fiel no caminho, se ele vai continuar. Aí Deus fala para o demônio: tá bom, vai lá, faz o que você quiser, só não toca na carne dele. Aí o diabo vai lá, no mesmo dia, acaba com os camelos dele, com o gado dele, com as plantações, os 5 filhos morrem, tudo no mesmo dia. Larga ele pobre e sem os filhos. Acabou com a vida dele. Mesmo assim, ele não murmura, não briga com Deus, não xinga, não faz nada. E ainda fala assim: se eu aceitei de Deus as coisas boas, aceitei numa boa, quietinho, aceitei, também tenho que aceitar as coisas ruins. Eu não posso apelar, eu não posso ficar bravo, eu não posso murmurar. Aí Deus vai falar com o demônio e fala: você viu, meu servo Jó, não adiantou nada o que você fez, ele continua sendo uma pessoa maravilhosa, temente a Deus, fazendo tudo certo. O diabo fala assim: tá bom, mas é também porque nós não relamos nele, nós mexemos no dinheiro dele e nos filhos, ele continua lá, né? E se você deixa eu tocar nele? Aí Deus fala assim: tudo bem, toca nele, mas deixa ele vivo. Vai lá e dá uma lepra nele, umas doenças, tudo quanto é coisa, que a Bíblia fala que ele se coçava com um caco de telha e que ficou alongado num canto lá, que não tinha como chegar perto. E mesmo assim ele falou: tá tudo certo, eu aceitei as coisas boas, tenho que aceitar as ruins, não vou apelar, não vou maldizer a Deus. Enfim, a história de Jó é para nos ajudar a entender que na vida nós vamos passar por provações, mas essas provações, muitas vezes, Deus
permitiu, assim como permitiu na história de Jó, Deus permitiu que passássemos por isso. Não era vontade dele, mas ele permitiu para ver nosso comportamento. Vocês sabem o que acontece com Jó depois, no final da história? Né? Porque Jó passou por todas essas dificuldades, provações e ficou firme, reto no caminho, não mudou. Deus devolveu tudo para ele. Ele teve mais 5 filhos, ele recuperou toda a fortuna dele. É só uma história. A história de Jó é só uma história para dizer que quem é fiel, quem entende, Deus retribui, Deus restitui. Então, meus irmãos, eu não sei como é que está a sua história, como é que está a sua vida, se está tudo bem ou se você está atravessando alguma dessas provações grandes. Mas tenta entender que a maioria dessas provações são uma purificação de Deus na nossa vida. Assim como purificou o ouro e a prata no fogo, nós também passamos por provas de fogo para nos purificar e poder entrar no céu. Apenas deixar os nossos pecados, nos convertermos, não é tudo ainda. Lá onde eu estava lendo para vocês, no Apocalipse, eu li para vocês Apocalipse 3:20, um pouquinho antes. Olha o que ele vai falar: eu conheço as tuas obras, não és nem frio nem quente. Oxalá fosse frio ou quente, mas como és morno, nem frio nem quente, vou vomitar-te. Pois dizes: sou rico, faço bons negócios, de nada necessito, e não sabes que na verdade és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Isso aqui é porque muitas vezes a gente acha que está tudo certo na nossa vida, que eu não preciso de mais nada. Aos olhos humanos, vou ler de novo, ó. Sou rico, faço os bons negócios, de nada necessito. Isso é perante a nossa mentalidade humana. Eu acho que está tudo bem. E Deus falando para nós: não sabes que és infeliz, és miserável, pobre, cego e nu perante Deus. Deus quer bater na nossa porta. Nessa noite, Deus está batendo. Se nós abrirmos, Ele vai entrar e cear conosco. Como falei no início, eu com Ele e Ele comigo. O Senhor sempre vai fazer a parte dele, mas Ele quer que eu faça a minha. E nessa noite, Ele está pedindo só para mim prestar atenção na minha cruz. Como é que eu estou lidando com a cruz ou com as cruzes que às vezes a vida me apresenta? Os problemas que chegam até mim, as coisas que eu tenho que enfrentar. Como eu tenho feito isso? Eu preciso dela para entrar no céu. Eu não sei se a cruz hoje é uma situação financeira, eu não sei se a cruz hoje é uma doença, eu não sei se a cruz hoje é o relacionamento, eu não sei se a cruz hoje é um problema na empresa, se é com um amigo, mas Deus está nos convidando a entender que nós precisamos dessa cruz para entrar no céu. Amém? Eu vou pedir para o ministério cantar, pode ser aquela música, né, ministério? Para a gente rezar com essa música. Preste atenção na letra dessa música.
Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança. Somente em ti construirei a minha casa. Somente em ti colocarei minha esperança, pois só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. Só em ti minha alma achou descanso. Só em ti eu pude respirar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri aqui é o meu lugar. E o meu coração deseja te encontrar, como a terra seca anseia pela chuva. Vem me saciar, pois eu descobri que aqui é o meu lugar. O Senhor quer fazer isso conosco. O Senhor quer que nós descubramos que aqui é o meu lugar. O Senhor quer que a gente permaneça com Ele, que a gente fique na casa dEle. Ele anseia por isso. Como fala na música, né? Talvez a gente não percebe, mas como se fosse uma terra seca que precisa da chuva. Nós precisamos de Deus e Ele quer, mas muitas vezes nós que complicamos, nós que dificultamos a graça na nossa vida. Quantos problemas pequenos que a gente faz num caminhão de batalha, quantas coisas que poderiam ser resolvidas diferente, mas por orgulho, por vaidade, que a gente não deixa se resolver. O Senhor quer que a gente fique com Ele. O Senhor quer que a gente descanse nele. O Senhor quer que a gente confie mais nele. E está tudo bem. E está tudo bem. O que parece que é um problemão, está tudo bem. Confia em Deus. Deus não permite que caia uma folha de uma árvore se não for vontade dEle. A nossa parte é lutarmos imensamente para sermos santos, lutar com o nosso pecado, deixar o pecado, mas também aceitar as coisas como elas são. Não dá para ser tudo do jeito que a gente quer, não dá para ser tudo do jeito e no tempo que a gente quer, mas está tudo bem, está tudo bem. E se não parece que está tudo bem, é porque eu que não estou enxergando muito bem a situação. Mas se é assim que Deus quer, é porque é o melhor para nós. Confia. Se eu estou atravessando essa situação de dificuldade, é o melhor para mim. Peça sabedoria para lidar com essas situações, para enxergar, para não sermos cegos diante dos cuidados de Deus conosco. Quando parece que Deus está fechando uma porta, é porque Ele vai abrir uma melhor. Só que a gente tem dificuldade de enxergar a outra porta.
Deus quer sempre o melhor para nós. Ele quer que a gente fique com Ele. Ele quer entrar na nossa casa, cear conosco. Mas nós precisamos abrir a porta. E se abrirmos a porta, a gente precisa fazer a nossa parte. Confia. Confia. Confia mais nele. Não adianta só rezar sem confiar. Deixa Deus ser Deus na sua vida. Deixa Ele fazer do jeito dele, não do nosso. Deixa Ele fazer no tempo dele e não no nosso. Amém?